desciende aquí. Te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí. Dios, desciende aquí. Desciende aquí. Te quiero escuchar, te quiero hablar. Desciende aquí. Espíritu, desciende aquí. Yo lo creo. Yo quiero en esta noche decirte que Dios ha venido hablando en estos 2 días que hemos estado aquí en este lugar. Sabes, a pesar de nuestra humanidad, de nuestras fallas, a pesar de nosotros y de lo que la iglesia ha estado viviendo hasta hoy, Dios ha estado hablando siempre a su pueblo. Dios ha estado preocupado con su iglesia. Dios ha estado preocupado con la novia. Dios ha estado preocupado con el gobierno de Él aquí en la tierra, en la vida de sus hijos, en la vida de la iglesia. Y yo quiero decirte en esta noche que Dios tiene cosas tremendas para la iglesia. Y quiero decirte antes de nada, no endurezcas tu corazón, tú que has estado un tiempo diciendo tantos, he oído que Dios tiene cosas grandes para la iglesia, pero yo no consigo alcanzar estas cosas grandes que Dios tiene para mi vida. Yo quiero decirte que lo que te ha faltado es el diseño del cielo para tener una vida fructífera, una vida abundante, una vida que agrade a Dios, una vida plena. Yo creo que Dios nos ha reunido aquí en esta noche para traer los diseños del cielo a nuestras vidas, porque Él está haciendo, preparando su iglesia, una iglesia fuerte, una iglesia que va a establecer su reino, una iglesia que va a establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra. ¿Tú lo crees esto? ¿Cuál es el poder, la autoridad que el Señor te ha dado? De ser hecho hijo de Dios. Y si somos hijos, somos herederos del reino. Y si somos herederos del reino, ¿por qué vivimos una vida miserable? ¿Por qué vivimos una vida con migajas? Yo creo que Dios está tirando las escamas de los ojos de sus hijos, llevándonos de niveles a niveles y a otros niveles superiores. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado y hemos caminado en un nivel. Pero ahora el Señor viene a romper nuestro entendimiento, nuestra cultura. Viene a romper aquello que hemos aprendido que no vino del cielo, para traer una cultura de reino, una cultura de gobierno, una cultura de autoridad. ¿Tú lo crees así? Si tú puedes creer, cosas tremendas vas a alcanzar. Quiero invitarte en esta noche a leer una porción, una pequeña porción de la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 7. Yo quiero que te pongas de pie desde estar debajo de la mesa, comiendo solamente migajas. No te conformes con las migajas. Nuestra intención en este diseño que ha venido del corazón de Dios al corazón del profeta Eber, mi esposo, es un diseño para unir la iglesia de Dios, para llevar a otros niveles, a niveles altos, que la iglesia no está acostumbrada. Sal debajo de la mesa, sal de comer migajas y siéntate a deleitarte en el banquete que el Padre tiene para ti. ¡Aleluya! Libertad que puede extender sus alas y volar, que brilla como luz en la
Nesse mesmo espírito, tome seu lugar e abra a sua Bíblia, por gentileza. Aleluia. 1 Reis, capítulo 22. Tome seu assento, por gentileza. Agora vem a hora de você prestar atenção e receber a palavra que vai mudar o teu destino, a palavra que vai ajustar você com o propósito de Deus para a tua própria vida.
Todos estão a me entender bem? Já se foram. Todos estão a me entender bem? Então tá bom. Agora chegou a hora que Deus vai falar. Como? Através da palavra. Primeira Reis, ou Primeira de Reis, capítulo 22, verso 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, a cerca de 400 homens. Eles disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse porém Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: trazei-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os filhos até de todos consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntar a Micaías: iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: ouve, pois, palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o seu exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enviará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, outro da outra. Então saiu o espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei? Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que ouvirás naquele mesmo dia, quando entrares em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com
escassez de pão e de água até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Aleluia. Eu quero entrar na minha mensagem prática, objetiva, concisa desta noite. Quero dizer, para encerrar esta cume profética, preste muito bem atenção, porque é a hora de receber o impacto da palavra de Deus. É a hora que você precisa se alimentar. É a hora que você precisa. Você já veio e adorou o Senhor, se apresentou ao Senhor, apresentou as suas coreografias, suas danças proféticas, o seu canto, o seu louvor. Foi muito lindo, foi muito bom. Deus aceitou. Agora chegou a hora que Deus quer descer. Deus está descendo hoje, nesta noite. Como que é esse assunto que Deus está descendo? Sim, Deus desce na palavra. Deus está descendo nesta noite ao teu espírito, ao teu coração, na palavra. Deus está descendo nesta noite na palavra. Aleluia. E é nessa palavra que Deus quer nos abençoar nessa noite. Olhe bem, havia 400 profetas, onde o profeta disse algo. Ele mal sabia que eu tinha de antemão, quando preparamos o desenho da cume, eu tinha no meu espírito esta palavra. 450 profetas que comiam da mesa de Jezabel. Eu vou começar a abrir um parênteses, um leque para a revelação aqui nesta noite. Quanta gente está comendo a mesa de Jezabel? Quanta gente está comendo a mesa de Acabe? Quanta gente está comendo? Só profetiza o que eu quero, só profetiza o que é bom para mim, só profetiza o que eu verdadeiramente preciso ouvir. Não, profeta de Deus não é homem, não é mulher desse tipo. Não se vende, não se junta com estas coisas. Homem de Deus que verdadeiramente tem um compromisso com a verdade, somente pela verdade, e na verdade ele não negocia a mensagem da cruz. Ele não negocia a mensagem que Deus dera ao seu coração, à sua alma, ao seu espírito. Você pode dizer amém? Esse amém está muito fraco. Para quem estava pulando, saltando, berrando, está muito fraco, porque agora na hora da palavra que emudece, na hora da palavra que é a hora de colocar Jesus no trono. Dar glória a Deus não é pecado. Dar glória a Deus é colocar Jesus no trono. Aleluia. Pois bem, prossigamos. Eu preciso correr, o tempo é muito escasso, muito pouco. Pois bem, esses profetas estavam a profetizar que o rei subiria e ganharia a batalha. Sabe por quê? O povo iria perder a batalha. Preste bem atenção. Porque o rei, que era uma figura de Cristo, o verdadeiro rei, todo rei representava, o rei de Israel representava a figura de autoridade máxima na terra, que era estabelecida pelo próprio Deus. Entenda bem isso, no Novo Testamento é assim também. Romanos capítulo 13 diz estas coisas, que nós temos que nos submeter às autoridades, porque todas as autoridades foram colocadas por Deus, e se não fosse Deus, elas não estariam ali. Diz isso a palavra de Deus. Pois bem, entenda, compreenda, o rei era a autoridade máxima, mas o rei estava corrompido, corrupto, idólatra, um rei que estava na prostituição espiritual, um rei que havia se entregado aos altares de Jezabel. E Jezabel tinha introduzido em Israel, dentro do palácio do rei Acabe, ela tinha introduzido os altares aos Balaíns, aos Baals. Está entendendo? Diga amém. Eu quero pegar você na palavra e chamar a sua atenção nesta noite. Eu sei que você está um pouco cansado e cansada, mas aguante um pouquinho mais, só um pouquinho. Entenda. E esse rei, ele se prostituiu espiritualmente e conduziu o povo
prostituição espiritual. Nós ouvimos ontem que o povo estava adequando Cosgarês entre dois pensamentos: se Jeová é Deus, pois servir a Ele; se Jeová não é Deus, ou se Baal é Deus, vai então, serve a Ele, te entrega de uma vez, mas não fica em cima do muro, não fica em cima da janela, olhando o que se passa do lado de fora e olhando o que se passa do lado de dentro. Quem está em cima do muro está assim, está olhando o que passa lá no mundo, e está lá querendo ir para o mundo, também está olhando para o que passa dentro do reino de Deus, e está confuso, está indeciso, não sabe se abraça a causa de Cristo ou abraça a causa do mundo. Está entendendo? Diga amém. Pois bem, e agora, este Acabe, que tinha introduzido todas estas questões ali no povo de Israel, chegou a hora dele ser totalmente confrontado. Diga: Deus vai confrontar o inimigo nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. O profeta de Deus, chegou a hora onde Micaías iria falar a verdade para o rei Acabe, e o rei Acabe iria ser totalmente confrontado. Acabaria com a história de Acabe, e uma nova história estava começando a surgir para a nação de Israel novamente. Eu venho como profeta nesta noite a profetizar que uma nova história, que uma história está morrendo hoje, e uma nova história está surgindo hoje nos propósitos de Deus para a tua vida. Muitas pessoas viviam de uma forma totalmente alheias, muito longe do plano, propósito de Deus. E essa história tem que morrer hoje. Essa história de um dia estou lá em cima, outro dia estou lá embaixo, um dia estou cheio do Espírito, outro dia estou vazio do Espírito. Essa história tem que acabar hoje. Você tem que dar um fim nessa história hoje. Essa história tem que morrer hoje, como estava morrendo o rei Acabe, que havia introduzido uma história de prostituição espiritual em Israel. Tinha que acabar, mas Deus tinha que levantar o seu profeta para falar. Olhe para o seu irmão, ou a sua irmã que está do seu lado, e olhe para ele se ele está com cara de santo hoje. Gravou bem? Agora diga para ele: Deus levantaria o seu profeta para falar a verdade. Não é fácil. Não é fácil. Pois bem, agora esses 400 profetas não sobem. Sobe a Ramota de Gileade, e tu vai conquistar, tu vai triunfar. E tinha um desses profetas falsos, o que tem hoje em dia, com licença, de profeta falso. A graça já aponta isso. Jesus falou: se levantarão falsos cristos, se levantarão falsos apóstolos, se levantarão falsos profetas, se levantarão falsos cristãos também, que aparentemente está na igreja, está todo santo, todo já passou um laurel na cabeça, está com aquela carinha arrumadinha, está todo polido. Se é homem, está todo engravatado. Se a irmã, está toda com a planchinha. Não, que foi que eu disse? Amém, glória a Deus. Passou, já foi. Está tudo bem, mas interiormente ainda não está nada bem. Ainda por dentro está odiando, ainda por dentro está murmurando, ainda por dentro está fofoqueando, ainda por dentro não está completamente curada. Necessita ainda ver a glória de Deus. Entenda
profética. Não, mas eu não sou profeta. Mas todos nós profetizamos a palavra de Deus. Todos nós falamos de Cristo. Como estás profeta, estás profetizando o que convém ao rei da terra? Ou estás profetizando e liberando a palavra que convém ao rei de reis, Senhor de senhores? Pessoalmente, ajuda aí, Felipe, hoje o negócio está pegando. Eu pessoalmente não me caso com ninguém. Já tenho levado tanta bordoada por ser direto. Mas as pessoas querem palavras arranjadas, palavras agora na nova era, escaneadas, palavras bem escaneadas da internet, uma palavra bem escaneada, bem colocada. Não, o negócio é o seguinte. Não é assim. Você até pode ter um bom linguajar, uma boa linguagem, uma boa palavra, bem polida, mas contanto que você diga a verdade. A verdade. Se você está a nível de universitários, fale ao nível de universitários, mas fale a verdade. Se você está hoje aqui, como todos nós somos comuns, falemos a verdade para a verdade que é Cristo Jesus. Está entendendo o mistério? Pois esses profetas não entendiam isso, eles estavam vendidos, eles tinham vendido o seu ministério. Mas se eu falar a verdade, vão cortar minha mesada. Problema teu, não meu. Se eu não falar a verdade, vão cortar o meu salário. Problema do salário, não meu. A minha vida não depende de salário. A minha vida depende de Deus. Está com medo de perder a cadeira, meu filho, tá? Segura essa frente, segura. Está com medo de perder a tua cadeira, a tua posição? Não, mas se eu falar, vão me tirar de lá. E aí? É melhor que te tire numa posição na terra do que tu perda o teu lugar no reino dos céus. Aleluia! Ou você é profeta, é um saquinho de pipoca? Eu creio que não, eu quero que você é um profeta de Deus. Claro que Deus pode te dar e vai te dar, e sempre te deu sabedoria para falar a mesma palavra. Eu conheci um profeta sábio, muito sábio. Ele pegou o rei, pastor Vitor Hugo, por uma história. Ele pegou o rei por uma história. Ele fez toda uma história para o rei Davi. O rei Davi estava em pecado. E o profeta muito sábio, mas homem de Deus, homem que não ia negociar a sua mensagem. E ele pegou o rei por uma história e enrolou o rei bem enrolado. Ele conhecia o rei, pastor Caio. Conhecia o rei, então ele disse: não, rei, o que você fazeria? Tem um homem aí que tem muita riqueza, muito gado, mas tem um que tinha só um rei. E ele mandou matar aquela. E naquele determinado momento o rei se enfureceu, exultando a sentença de morte. Disse: esse rei é tu. Tu mandou matar. Tu cometeste adultério e mandasse matar o marido da mulher. E o rei Davi caiu em si. Perdoa-me, Senhor. Caiu arrependido. Homem que tinha o coração semelhante ao de quem? Ao de Deus. Se arrependeu na hora, confessou o seu pecado. Mas o profeta foi sábio, mas disse a verdade. E apontou para o pecado dele. Como nós ouvimos aqui cantando, uma geração que aponta o pecado, mas ama o pecador. Eu não quero a tua ruína, eu quero a tua vitória. Mas para ter a vitória em Cristo Jesus no reino de Deus, o pecado não pode estar.
Deus não compartilha do seu Espírito dentro do templo, quando o templo ainda é dominado pelo pecado. Nível de governo. Quem é que governa a tua vida? Se você comete pecado, a Bíblia me afirma que quem comete pecado, escravo é do pecado. Ou seja, o pecado é o teu governo. Mas se aqueles que são de Deus têm a semente de Deus, eles dizem que não peca, diz a Escritura. Ou seja, o governo é Cristo na nossa vida. Eu quero chamar você, atenção você, porque eu creio em coisas grandes para a sua vida, para a minha, em Cristo Jesus nesta noite. Mas algumas coisas é necessário dizê-las, algumas coisas é necessário pronunciá-las, algumas coisas é necessário apontá-las pelo Espírito e pela palavra. E aqueles 400 profetizavam, e um se fez uns fornos de ferro. Sabe o que representa? Você que está tomando nota? A força e o poder da terra. O profeta se fez uns cornos, e ele dizia: com estes cornos, estes chifres, tu vais cornear os inimigos até a morte. Tudo mentira, tudo mentira, porque isso representava a força e o poder da carne. Humano, não estava Deus naquilo. Eu abro outro parênteses aqui, para que você entenda. Você pode fazer muitas estratégias humanas, mas se Deus não está naquilo, é só frustração, decepção, ruína e derrota. Você precisa entrar e permanecer nos desenhos de Deus para a sua posição. Sofrem, padecem, ludibriam também outros para chegar, e quando eles chegam é só para humilhar os outros, pisar nos outros. E outros vêm só com aquele espírito de vantagem. Como sabe que você tem um carisma, como sabe que você tem um dom, como sabe que você tem habilidade, ele começa a usar você para se promover ele. Sorri, segura essa no vento, meu filho. Você não nasceu para ser tapete de homem nem de diabo. Você é filho, imagem e semelhança de Deus. Não se deixe pisotear, não se deixe. Mas vão dizer que eu sou rebelde. Não. Até pode dizer, mas você dentro de você sabe, pastor, não sei o quê. Não, eu não estou sendo rebelde. Eu simplesmente tenho meus direitos. Eu tenho que expressar. Cristo me fez livre para expressar a minha reação diante dele. E também para expressar-me diante dos outros. Isso é graça. Mas para muitos não. Se tu falar alguma coisa, tu é rebelde, não sei o que mais te tiram da igreja. Podem te tirar um grupinho, mas nunca, se você tiver uma boa consciência, te sacarão do corpo de Cristo, porque você é um membro do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Vou falar. Entenda isso. E esses profetas, 400 profetas, aí o rei disse: não, mas ele nunca profetiza o bem para mim, ele sempre profetiza mal. Se tu é um adúltero, tu quer que te diga coisa boa, rapaz, da parte de Deus? Pode te dizer coisas boas na carne, como estavam os 400 profetas, estavam a profetizar coisas boas para o rei da carne. Sobe, reizinho, sobe, que tu vai vencer uma flecha no meio do teu peito, tu vai voltar de lá todo enflechado, filho do cão. Tu vai voltar de lá todo enflechado, com a flecha metida, ali onde não entra a flecha, ali vai entrar, porque Jeová já apontou ali, aleluia. E Jeová não erra, quando Jeová aponta, ele acerta. Ele acerta. A história aqui diz: e subiram
Você não entendeu porcaria nenhuma. Eu vou te explicar no simples. Eu estou dizendo que Jeová já apontou para o teu adversário, que é o diabo, e ele já está derrotado, já está vencido, já está vencido. Sigamos. Aí o rei mandou um mensageiro, diz lá para o Micaías, mande ele. E como ele já estava contaminado com o mesmo espírito, diz: olha, profetiza coisa boa para o rei, porque todos nós somos 400, olha a pressão. É difícil ser profeta, porque na hora que tem 400 dizendo uma coisa, e você é maluco, doido de barrer, e você vai dizer o contrário, ou você está muito certo do que Deus falou para você, ou você vai arrumar confusão para você mesmo. Mas se você está certo do que Deus falou, você prossiga, não seja frouxo ou frouxo. Você fique firme nessa palavra. Entenda. Aí ele lá, o que tem de gente, não, mas diz uma coisa boa. Eu não vou dizer o que eu quero dizer, eu vou dizer o que Deus mandar dizer, porque eu sou o profeta de Deus. Eu não vou deixar me contar o que tem. Eu vou falar. Hoje eu vim inspirado para falar. Eu aguentei 2 dias ali. Eu recebi gilete para tudo que era lado. Amém, amém. Deus usou o pastor Fernando Pires, usou o pastor José Maria e deu chilete. Amém, gostei, amém, glória a Deus. Já são os próximos candidatos para a próxima cruz. Tem que falar o que é. Não vem claro, com a sua ética, de acordo com a homilética, enfim, tudo isso, amém, glória a Deus. Mas as coisas são como são, aleluia. Está entendendo o mistério? Nós vamos estabelecer o reino de Deus. Pois bem, o que tem de gente que vem bajular, não, diz essa palavra, faz assim, olha, se tu quiser entrar com esse ministério no Brasil, tu vai ter que tirar algumas coisas. Eu não vou tirar porcaria nenhuma, isso daqui foi desenho de Deus e vai permanecer assim. Porque se o desenho te deu Deus, agora como é que os homens começam a tirar as coisas? As pessoas começam a chegar assim, não faz assim, faz assim. Mas se Deus falou que era assim, então tem que ficar assim. Isso é algo muito sério, porque nós muitas vezes somos manipulados pelas pessoas e saímos do propósito de Deus. Uau, segura essa no vento. A gente perde a bênção, perde isso, sabe por quê? Porque a gente se deixa influenciar por pessoas que não têm visão de reino de Deus. O rei se perdeu, ele se deixou influenciar por um montão de... Ele não tinha visão de reino de Deus, e também ele se deixou influenciar por um montão de pessoas que não tinham visão de reino de Deus. O fim disso era a morte. A morte. Vou falar para você nesta hora. Você está se deixando influenciar, está perdendo a sua bênção. As pessoas estão retirando você do que Deus projetou você para fazer. E as pessoas te tiram, te seduzem. O espírito de Jezabel é sedutor, ele seduz as pessoas. E esse espírito não está no mundo. Esse espírito pega os crentes que tem brecha, que não tem compromisso com a palavra, com Deus. Aí esse espírito de tira, de engano. Eu lembro muito bem em Reis capítulo 13, que diz, estava a comparação do profeta velho e o profeta de Judá. E o profeta velho tinha deixado de buscar a Deus. E o que aconteceu? Deus levanta o profeta de Judá, ele profetiza contra o altar, e Deus honrou a fé dele. Aí o profeta velho se inteirou da novidade da cidade, se foi atrás dele. Chegou lá e disse para ele assim: eu sou profeta também,
e um anjo me apareceu, mas dizia aquilo mentindo-lhe. Quando o profeta, um homem ou mulher de Deus, que está aqui presente nesta noite, perde a plena comunhão com Deus, entra um espírito de mentira, de engano. Deus ordenou que aquele espírito de mentira, de engano, entrasse na boca dos 400 profetas para levar a cabo a derrota, ao fracasso e à morte por consequência. Eu tenho uma palavra para consciência, uma palavra bem aplicada nesta noite. Entenda isso. Agora já vai ter um momento bom de glória aqui, mas entenda isso. É importante entender a Escritura, senão nós não vamos estender raízes com Deus. E cume profética não é somente para dar glória a Deus, aleluia, é para se estender as suas raízes com Deus. Eu quero que você seja renovado nesta noite. Eu quero que você receba graça, poder e autoridade para uma vida de vitória lá fora. E aí então mentiam, mas o profeta de Deus Micaías, que estava lá no último banco, que estava lá no cárcere, por profetizar a verdade, por falar a verdade, somente a verdade. Talvez você esteja assim nessa noite, aleluia. Desde que você inventou de falar a verdade de Deus, te sentaram. Desde que você inventou de falar a verdade de Deus, desde que você tomou a postura, a posição para falar a verdade de Deus e não se contaminar, te sentaram no banco, fecharam a porta das igrejas para você. Não interessa. Micaías estava lá na casa, mas ele continuava sendo um profeta de Deus para aquela geração. Deus não havia mudado de profeta, aleluia. Aunque muitos se titulavam profetas de Deus, mas eram profetas de Acabe e profetas de Jezabel, Deus continuava com o seu profeta Micaías. O seu tempo de fim ainda não havia acabado. Eu estou dizendo para você que você é o profeta de Deus para esta geração, e o teu tempo não acabou. O teu tempo não acabou ainda. Você tem que se levantar nessa noite e começar a liberar a palavra de Deus para a terra. Hoje eu estava no estacionamento ali no centro e me deu a vontade de sair do carro e começar a atacar as pessoas e profetizar para elas. Eu disse: Senhor, que é isso que eu estou sentindo? E o Espírito Santo diz: é o momento de profetizar para a terra. A terra tem que conhecer a minha glória. A terra tem que se encher do conhecimento da minha glória. E digo: Senhor, quem é que vai levar isso? Diz: a minha igreja. Fala esta noite ali na Cume que a igreja tem que estender o conhecimento de Deus, da glória de Deus na terra. Isso significa o reino de Deus. Adore a Deus por um momento. Eu sinto a glória de Deus. Eu sinto que algo adentrou neste recinto. Eu sinto que algo sobrenatural começa a chegar ao meu corpo. Eu sinto que algo sobrenatural, o fogo de Deus nesta noite está aceso. Não te vendas, irmão e irmã, não te vendas. Permanece firme na palavra. Não negocia o teu mensagem, não negocia a tua fé, não negocia os teus princípios cristãos, não negocia. Fica firme. Pode te tirar as oportunidades, mas não vão te tirar a terra a qual você vai heredar. A glória entrou nesse recinto. A glória da palavra entrou. Eu sinto a glória da palavra. A glória da palavra. Quando Deus der
precisaram de um profeta de Deus, mandaram chamar ele. Talvez você tenha estado encerrado, talvez vocês tenham estado numa caverna, talvez você tenha estado na força dos leões, talvez você tenha estado preso por causa da palavra, por causa de Deus. Fizeram situações, armaram ciladas contra a tua vida, mas eu tenho uma boa palavra nessa noite. A vitória de Deus está chegando dentro da fossa, a vitória de Deus está chegando dentro da caverna, a vitória de Deus está chegando nesta noite. Está chegando nesta noite, aleluia. Deus não te abandonou, tu continua sendo o profeta, a profetisa, o homem de Deus, a mulher de Deus, a jovem de Deus, que Deus escolheu para este tempo, para uma nova história, para esta geração, impactar esta geração com uma palavra de poder. Micaías estava encerrado ali naquele cárcere. Mas quando o rei Josafá tem algum profeta de Deus ainda? Tem. Ainda tem. Está no cárcere. Ele está preso. Está chicoteado. E ainda ele está ali. Está maltratado. Está sem honra. Eu quero honrar os profetas desta fronteira. Chegou nosso tempo, profetas. Não é possível sair daqui. Eu sou a inspiração para você. Você tem mais estudo que eu, tem mais preparação que eu. Você sabe que eu sou uma pessoa simples, mas Deus tem me dado o privilégio de estar onde muitos não estão. Aleluia. Deus tem honrado o seu profeta. Estou falando da minha pessoa. Eu quero ser inspiração para você, que se Deus está me levantando, a minha família, está nos colocando nos lugares de príncipe, se está nos honrando, se está nos levando às nações, desde aqui de Quintas ao Norte, criado ali na Simão del Pino, número 102, aleluia, bem pertinho daqui, aleluia. É possível sair daqui e tomar a terra com a palavra. Está sujeitando dentro de breves minutos. Eu profetizo e pessoas serão embriagadas esta noite pelo poder do Espírito de Deus. Esse profeta saiu sacado do cárcere, mas ele não se deixou contaminar. Ele foi falar ao rei. Eu vou falar a palavra do meu Deus. Eu vou falar o que ele me entregou. Eu não vou negociar. A hora é difícil, mas eu já estou na cárcere mesmo. Já me tem a pão de angústia, já me tem a água. Sim, já me tem sufocado, já me estão lastimando, já me estão ferindo, já estou quebrado mesmo. Então eu não vou negociar o meu mensagem por um pedaço de pão melhor, por uma cadeira melhor, por uma posição melhor dentro da denominação ou dentro da congregação aonde eu estou. Isso é para você. Eu não vou negociar, eu vou ficar firme. Eu vou apoiar o homem de Deus. Eu não vou me vender com esses 400 profetas de Baal. Não, eu vou apoiar o Micaías. Eu vou estar do lado dele. Mas o rei se perdeu, não interessa. O rei está perdido. Mas nós vamos falar a verdade. Somente a verdade. E vamos estabelecer como a verdade o reino de Deus. Estou fechando já uma mensagem. Quero ir amarrando as pontas. Entenda. Ele chegou diante do rei e disse para brincar com o rei, para falar com o rei. Ele disse outras coisas. Disse: eu vi o povo como ovelhas sem pastor. Por isso eu disse que o rei representava a figura que iria pastorear, liderar, encaminhar o povo.
Mas o rei estava perdido, Acabe estava perdido. E o povo não poderia subir à batalha para vencer, porque não tinha um líder que encaminhasse e encabeçasse o rebanho para a vitória por causa da sua própria vida espiritual, moral, íntegra. O rei não tinha condições de dar a vitória, de obter a vitória para o povo de Israel, que era um povo separado e escolhido por Deus, aonde a santidade de Deus deveria de operar. Entenda isso. É muito importante entender isso, senão você não vai entender o contexto e o conteúdo do mensagem. Pois bem, e Deus mostrou ao profeta: não, o povo está perdido, não tem rei. O rei está perdido, então não tem pastor, porque o rei também era uma figura pastoral, estava encaminhando o povo, liderando o povo para a batalha, para a vitória ou para a derrota, como era a questão. Entenda isso, compreenda, preste atenção, só um minuto e eu já vou acabar, eu vou terminar essa mensagem. Entenda isso. E quando o profeta tem a visão, o céu se abriu, ele viu o Senhor e todo o seu exército à direita e à esquerda. Diz: olha, que na terra não vai haver vitória. Por quê? Porque o rei está perdido. Chegou a hora do rei ser entregado. Chegou a hora do rei ser aniquilado, porque ele tem arruinado o meu povo. Isso é uma figura satânica, é uma figura diabólica, aonde o diabo tem se infiltrado no corpo de Cristo, na vida de pessoas que não têm compromisso com Deus, e ele tem destruído casamentos, destruído famílias, destruído empresas, destruído tanta coisa, e ele atua como se ele fosse o anjo de luz, mas é espírito de mentira, porque nele não existe verdade. Você está entendendo? Eu desci o nível para fazer você entender. Diz que se nesse tempo fosse possível, se disfarçaria de anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos de Deus. E ele está disfarçado e tem enganado tantas pessoas no corpo de Cristo, porque ainda estão faltando os Micaías que se levantem e comecem a profetizar, e comecem a liberar uma palavra de verdade. Eu disse ali onde estou pastoreando, Deus precisa dar à igreja o espírito de discernimento, o dom de discernir espíritos, o dom de discernir espíritos. Muitas vezes muitos espíritos estão dentro das igrejas e nós não temos esse dom de discernir, e vamos tragando tudo, engolindo tudo, quando na verdade nós deveríamos nos levantar, repreender, atar e mandar para o abismo em nome de Jesus. E eles estão ministrando dentro do corpo, estão ministrando dentro das igrejas, e eu, como profeta responsável com Deus e com a sua palavra, eu não posso deixar de falar essas coisas. Peça esse dom a Deus, e nós vamos ativar aqui. Eu vim para ativar você no mundo espiritual, e você peça esse dom a Deus de discernir espíritos, porque o dia que Deus te der, você vai discernir. Se for de Deus, vai permanecer, mas se não for, vai bater em retirada. E não interessa se está na vida do profeta, da profetisa, do pastorzão, do profetão, não interessa na vida de quem ele esteja operando. Você vai orar, vai repreender em nome de Jesus a sós. Você vai apontar para a pessoa? Não, Senhor, eu oro agora e dá o nome da pessoa, e no teu quarto mesmo, ali onde você estiver, você ora no teu secreto e Deus vai te recompensar no público. Aleluia, é a Bíblia. Então você vai orar, vai dobrar o teu joelho no teu secreto, no teu quarto, você vai orar, você vai clamar a Deus, e você vai dizer: Senhor, eu agora declaro que essa pessoa está operando com esse espírito, o qual não procede de ti, seja dado esse espírito e lançado ao abismo, e você vai ver a pessoa livre. Porque a tua luta não é contra carne nem sangue, não é contra carne nem sangue.
senão contra os espíritos, principados e potestades. Está entendendo? Diga bem. Pois bem, estou encerrando. Este homem de Deus saiu do caso, profetizou, liberou a palavra e não creram nele. Aleluia! E se levantou outro profeta e disse: porque tem gente. Vou falar. Vou. Tem gente que só eles são profetas. Eu disse, Jeová, já está dito agora, meu filho. É assim. Eu sou o profeta. Não, eu sou. Se outro profetizar, não tem valor, não acredita, não tem peso, não tem autoridade. Aí esse outro profeta se levantou e bateu no outro, no Micaías, e disse: para onde se foi de mim o Espírito de Jeová? E o homem de Deus, que era verdadeiro, disse assim: tu o verás quando fores se escondendo entre câmara e câmara, tu vai ver. Entenda isso. Nós não somos dono da verdade. Tem uns que sabem mais do que outros, mas dono da verdade ninguém é. Não podemos colocar aquele dom que Deus nos deu como algo supremo, porque é mesmo dom de Deus, dádiva, não é nosso. Estamos apenas administrando. Está entendendo? Diga amém. Somos apenas administradores disso. Entenda isso. Isso é muito importante. E aquele homem bateu no profeta de Deus, levaram ele para o cárcere de novo. Porque eu, disse o rei, porque eu vou subir e vou voltar em paz. Vem o Pablo aqui, o Juan. Vem rápido, gente, por aqui. Estou dormindo, Deus, que coisa. E eu faço a cena no meio de vocês, no meio. E peguem para me levar preso. Não, aí, isso. Aí, estava Micaías, estava ali. E disse, o rei disse para ele: leve ele e coloque ele na cárcel. E mantenha ele a pão seco, a pão de angústia, a pão de sofrimento e a água. Então, eu vou subir a batalha e vou trazer a vitória e vou vir em paz. E Micaías sendo levado, me acompanhe. E Micaías sendo levado: se voltarás em paz, se Deus não falou por mim. Entendeu a mensagem nessa noite? Está entendendo? O homem foi levado à força, mas ele não negociou. Ainda não volta as costas e disse: olha, rei, que se tu voltar em paz, Deus não falou pela minha boca. E ele tomou coragem e disse: assim diz o Senhor para todo o povo: não subam essa batalha, vocês vão voltar correndo para casa, dispersos como ovelhas sem pastor, como rebanho sem pastor. E o rei subiu, se disfarçou para entrar na peleja. Não adianta se disfarçar na presença de Deus, trabalho, pegando na lavação. Não adianta se disfarçar, o rei se disfarçou, mas a sentença já estava dada, a sentença já havia sido liberada, a sentença já havia sido decretada pelo próprio Deus. E ele se escondeu, se disfarçou, foi a batalha. E quando o inimigo viu que não era o rei, disse: não, vamos lá atacar ele. E de repente uma flecha, um arco preparado para Jeová, lançou aquela flecha e entrou na armadura. Entrou aonde não tinha proteção, feriu o rei. E o rei saiu da batalha e logo depois morreu. Encerro a mensagem aqui dizendo: em primeiro lugar, não se venda.
Se estão maltratando você, fique firme no jejum e na oração. Fique firme na santidade. Deus dará vitória. Essa é a minha primeira conclusão. Segunda conclusão é que baixo pressão, onde todos estão dizendo uma coisa, todos profetizam igual, porque os profetas estavam influenciados pela boa aparência, estavam influenciados pela própria influência do rei. Não, vamos profetizar o que o rei quer. Vou fazer uma aplicação aqui, porque eu sei que tem gente que não está me entendendo. É como se eu viesse pregar, vou colocar o pastor Vitor Hugo na casa dele, viesse pregar na igreja dele e fosse profetizar o que ele gostaria. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho compromisso com Deus, eu tenho que falar a verdade. Se eu não posso dizer as coisas publicamente, eu vou chamar ele à parte e vou dizer a verdade de Deus. Está entendendo? É isso que aconteceu ali. Os profetas, eles preferiram profetizar o que o rei gostaria, sempre queria, mas eles se perderam completamente. Mas Micaías, não adianta, eu vou dizer o que Deus mandou eu dizer, não tem outra. Estou comprometido com Deus. Se comprometa com Deus nesta noite. Se comprometa com o Senhor nesta noite. Coisas grandes Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer com que você dê a volta por cima nessa noite. Mas entenda, se comprometa com Ele. E tem pessoas que eu tenho visto, porque trazem eles para pregar e até mesmo dão uma boa semente, uma boa oferta, vendem o seu mensagem e começam a manipular situações. Para quê? Para que os reis sejam abençoados. Vigie isso. Vigie. Eu não vim aqui para profetizar bênção para os amigos. Eu vou profetizar o que Deus mandou profetizar. Porque às vezes uma palavra de correção aparentemente parece não ser boa, mas isso é a bênção para a vida da gente. Porque a gente se corrige e a gente é abençoado. O que eu quero dizer para você é, encerrando a mensagem, eu vou fechar a Bíblia, que meio em toda aquela situação, Micaías não se vendeu e não cedeu àquela pressão. E ele estava falando ao rei, não era pouca coisa, ao ponto que colocaram ele de volta para casa e deram a ordem para o governador e para o filho do rei e deixassem na casa. Ele ficou na casa com eles, passando o seu momento de sofrimento e de angústia, mas não abandonou a sua fé e os seus princípios cristãos. Coloque-se de pé nesta noite. É esse tipo de pessoa. E desde que você começou a pregar a palavra, falar a palavra, liberar a palavra de verdade, as batalhas vieram. Eu quero orar por você, eu quero que você se renove, né? Eu não vou fazer assim, vou insistir. Se você entendeu, você venha. Venha. Pastor, por gentileza, veja as cadeiras. A partir de hoje em diante, verás a minha glória. A partir de hoje em diante, verás um mover sobrenatural na tua vida. A partir de hoje em diante, as provas, tribulações, as guerras que têm vindo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre o teu comércio, hoje, em nome de Jesus, findam hoje. Hoje findam. A partir de agora em adiante, Deus começa a partir de hoje a escrever uma história diferente, de êxito, de triunfo, de vitória, coisas novas, negócios novos. A porta do negócio se abre nesta noite, porque a presença de Deus desce sobre ti como um fogo nesta hora.
Receba essa unção de projeção na terra. Tu vais te estender na terra, vais te estender à direita, vais te estender à esquerda, vais te estender. Receba esta palavra. Fogo do Espírito de Deus nesta hora. Fogo do Espírito do Senhor. Eu renovo as tuas forças, como forças de águia, arraspi, conemenegação. Renovo as tuas forças nesta hora. Ainda verás a minha glória que tu não tens visto. Ainda verás algo grandioso e poderoso, que tanto anelas, que tanto aspiras, que tanto tens orado. Eu te chamei, diz o Espírito do Senhor. Eu te chamei, não foi homem que te chamou. Eu te ungi, não foi homem que te ungiu. Receba a unção a teus ossos nesta hora. Receba essa graça, receba essa unção, receba essa graça, receba essa graça. Eu declaro sobre eles um tempo novo no ministério, um tempo novo no ministério, um tempo novo na família. Tudo que estava parado, trancado na vida de vocês, eu desato nesta hora. Eu sei que tem sido mal interpretados. Eu sei, diz o Espírito do Senhor, que tem sido mal interpretados, que tem sido mal lastimados, feridos. Mas nesta hora, receba o renovo do Senhor, receba a graça, receba a fortaleza, receba fogo, receba o céu nesta hora. Eu quero chamar os profetas. Hoje é a cume profética. Eu quero encerrar com os profetas. Profeta Cássio, profeta Jair, venham para ministrar esta gente. Profeta Caio, venha. O senhor é um profeta também. Eu sou a resposta, pastor. Baixa um pouquinho, filho. Eu sou a resposta, olhem para mim. Eu sou a resposta do Senhor. O Senhor marcou e atingiu a sua geração. Eu estou marcando e atingindo a mim. Mas eu sou a resposta sua, está entendendo? Eu sou o que vocês, os mais antigos, oraram, gemeram, pagaram preço. E eu me renovo, eu me alegro, porque eu posso, junto com tanta gente e tantos profetas, eu posso ser a resposta das orações de vocês. Que isso sirva para renovo, para que você leve isto para Rosário, para que você leve isto para a cidade, e impacte aquela cidade, porque o Senhor ainda continua sendo um profeta naquela geração, um profeta naquela cidade. O Senhor ainda está contigo. Receba esta autoridade. Calabasúria Managas, Ramande Coria Managaia Suia. Eu ordeno teu fogo até os ossos agora. Receba essa autoridade. Os profetas ministrando, os pastores ministrando. Quero chamar o pastor Erli. Pastor, por gentileza, comece a ministrar. Pastor Pablo, por gentileza, comece a ministrar a palavra. Este é teu tempo, filha. Por muito tempo Deus esperou. Chegou o teu tempo de sair adiante. Chegou o teu tempo. Vai ser honrada. Tu vais ser honrada. Eu abro portas. Eu entro na tua casa, diz o Espírito do Senhor. Eu entro na tua casa para permanecer. Eu estou tratando com a família, mas coisas novas estão começando a acontecer. Receba este fogo e esta unção já, em nome de Jesus. Rabasui com na mão de guia boca lavassúria, rica lavassoa managassúria, managasi que na mão de quis, curia boca lavassúria. Vem ordenar que o céu se abra, vem ordenar que o céu se abra sobre a tua vida. Receba essa unção e essa graça em nome de Jesus. Receba a autoridade do céu, receba fogo de Deus, receba a unção de Deus, receba poder de Deus, receba a glória de Deus, receba a autoridade de Deus. Eu estou mudando a tua história. Receba.
E o diabo se levantou para tratar de matá-lo, mas não conseguiu, porque o Senhor ficou na mão de Candaías. O Senhor o guardou, o Senhor o protegeu, o Senhor o livrou de toda a peste do mal. E agora eu venho declarar e decretar sobre a sua vida que as portas se abrem hoje. As portas que estavam fechadas se abram hoje em nome de Jesus. A nível espiritual, emocional, material, financeiro, receba essa graça. Pai, eu declaro sobre ela um tempo novo. Filha, muitas provas passastes, muitos desertos passastes, mas foi só para crescimento na tua vida. Foi para te crescer. Hoje tu está mais crescida, mais amadurecida. E hoje eu quero, diz o Senhor, hoje eu quero te levar a outra dimensão, a uma dimensão de conhecimento, de entendimento, de raízes comigo, diz o Espírito do Senhor, na minha palavra. Eu te separei. Simplesmente me adora, me busca, e eu serei contigo. Assim te diz o Espírito do Senhor, para uma obra grande, gloriosa, poderosa, uma obra de missões. Arabás, Turicatalabasoba, Anamanocototototoror, Tacatoria, Pasturiquia, Pocalabaçu, Ramanaracotora, Managabaçua. Eu decreto que esta mulher de Deus irá para as nações a nível de missões. Receba em nome de Jesus. Eu vejo uma prova terrível sobre a tua vida. Eu vejo as nuvens se levantando para querer destruir a tua casa, a tua família, teu casamento. Rabá, Turicoa, Pocalabaçu. Mas eu ordeno que toda tempestade se aquiete agora. Eu ordeno em nome de Jesus que todo mal desapareça agora, e tu comeces a receber a bênção e a vitória na tua casa, na tua vida. Só diria a boca da basua. Eu revelo o que está no íntimo, eu revelo o que está no teu coração. Antes de saíres de casa, me disseste: Senhor, me dá graça para me ministrar. Tu sabes como está meu coração quebrado, tu sabes como está meu coração ferido, tu sabes como está minha alma. E o Senhor orou, o Senhor olhou e viu a tua oração. E Ele manda dizer nesta noite para ti: quando tu danças, tu tocas o meu coração, filha, Rabande Calabaçua. Eu renovo as tuas forças agora. Receba em nome de Jesus. O Senhor chamou ela e o ministério se estancou, Deus. Mas eu oro nesta noite para que o ministério continue. Eu ativo o seu ministério da palavra, para que ela possa continuar na palavra. Eu ativo o seu ministério nesta hora, para que venham os convites, para que ela pregue a palavra, revele vidas, cure vidas, restaure vidas. Agora receba em nome de Jesus. A palavra. Toda a tua história, eu conheço muito bem, diz o Senhor, todo o contexto da tua casa. Mas tu tem medido e tem crido: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Rabás, Duriamanagassoa. Esta tem sido a tua petição, esta tem sido o teu clamor dentro da tua casa. Em meio das tribulações, tu tem dito: Senhor, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso está muito prestes a acontecer. Isto ainda não é uma realidade, mas é somente uma realidade no mundo espiritual. Mas vai ser na terra. Receba em nome de Jesus. É isso que eu estou dizendo. Eu venho profetizar sobre a tua vida nesta noite, que tudo aquilo que trancava que o canal de televisão saísse ao ar, hoje foi destrancado, hoje foi quebrado, hoje foi destruído. E a partir de agora ele há de tomar posse, porque o canal de televisão vai sair ao ar. Eu te estendo à direita e eu te estendo à esquerda, eu te estendo ao norte e eu te estendo ao sul, e
pouca lavaçou. Muito usado nas tuas mãos. Ele é um homem de muita ousadia. Ele fala a tua palavra. Ele não se intimida. Ele é um homem teu, Deus. E eu decreto sobre ele um levantamento como nunca antes. Tu eres um profeta Micaías, que esteve preso numa cárcere, mas que agora está livre para pregar a palavra. Decreto ele como um líder para esta geração de jovens. Decreto ele como um líder junto com a sua esposa, e a boca lavaçoa com a sua esposa, para algo tremendo, glorioso e poderoso na nação brasileira, na nação uruguaia, Deus, nesta fronteira. Que ele receba essa unção de liderar desenhos do céu, revelação do céu, coisas profundas e gloriosas. Receba em nome de Jesus. Se a mente cresce, se a mentalidade aumenta, a empresa cresce. Estende, amplia a tenda e a empresa cresce. Não serás envergonhada. Não tenhas medo das dívidas. Seja prudente, seja sábia, que o Senhor é contigo. Mas não tenha medo das dívidas, porque eu sou contigo. Eu sou o teu Deus que paga as tuas contas. Eu sou o teu Deus que abre as portas. Eu sou o teu Deus que manda os clientes. Eu sou o teu Deus que faz os negócios. Somente fica firme na palavra, porque a bênção está chegando. E dentro de breve, dentro de muito breve, sairás daquele local, irás para um local de melhor ponto ainda, e se multiplicarão as vendas, e o comércio vai crescer. Depois que acaba a unção, eu saio fora. Pai, rasto de amandecando e que a boca lava sua. Senhor, chegou o tempo de ele se estender, e eu profetizo que ele vai se estender. Rasuria mandeca namassou. Eu libero uma palavra, Senhor, nesta hora que desce do teu céu. E eu ordeno agora que os recursos venham para este homem, porque ele vai abrir a sua própria emissora de rádio. E que a boca lava súria. Senhor, eu não tinha esta palavra. O Senhor acabou de me dar esta palavra. Que se ative este homem, ó Deus, para abrir um canal de rádio Reabasto e Amanagas, para que ele comece a se estender pelos seus próprios meios. Chegou o tempo dos teus próprios desenhos. Chegou o tempo de te projetar pelas tuas próprias mãos, diz o Senhor. Não estou falando por mim, estou falando pela boca de Jeová. Eu te dou os recursos, eu te dou a graça, eu te dou tudo para tu começares a te estender. E vais fazer muitos congressos. Serás um coordenador de congresso, sim, para ganhar muitas almas. Eu coloco pessoas do teu lado para te abençoar financeiramente, com recursos financeiros, com plataformas, Rabá, Súria, Pandecouti, Amanagassua, para que esse sonho que não é teu, mas que é meu, diz o Senhor, ele se concretize na terra. Receba fogo, unção e poder nesta hora, em nome de Jesus. Queria ativar a unção que esteve retida, a unção profética que esteve retida por um tempo, mas esse tempo chegou para a ativação do seu ministério. E eu profetizo sobre sua vida um nível ainda muito mais profundo, mais alto, profundo em ti e mais alto a nível de público. Sim, Senhor, mais alto a nível de público, na revelação do teu Espírito.
na revelação da palavra, na revelação das intimidades de cada pessoa, Rabasco, daquilo que se move no campo profético. E que ainda, Senhor, ainda neste tempo, ela vai ver coisas grandes acontecendo através dela, através do seu ministério, através, Senhor, do que o Senhor confiou a ela. Eu abençoo e declaro os céus abertos em nome de Jesus. Colocarei vestes de linho para entrar no Santíssimo Lugar e entregarei meu coração em sacrifício, querendo perdão para a igreja, para o seu povo, para os feridos de coração, para o Pai, para o Filho, para os amigos e os meus irmãos.